Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. Que alegria, né, irmãos? Nós estamos aqui reunidos, né, num dia de sol, num dia lindo. E Deus nos dá essa possibilidade, nos dá vida e nos dá disposição e nos chama à sua presença. Talvez no caminho você tenha encontrado muita gente levando o cachorro para passear, indo à feira, no sacolão, indo para o parque. E talvez você tenha falado, poxa, essas pessoas aí são mais felizes do que eu, porque eu estou indo para a igreja e eles estão indo lá se divertir. Irmãos, é uma falsa impressão. Lá eles não terão a esperança que nós podemos ter ouvindo a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode nos dar esperança. Essa semana, vocês receberam a notícia do falecimento do nosso irmão Carlos. E é impressionante, irmãos. Eu estava lá e vieram muitas pessoas lá da maçonaria, lá naquela cerimônia, e eles não tinham uma palavra de esperança para dar para aquelas pessoas que estão lá. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, e nós falamos a respeito da ressurreição dos mortos, que assim que nós morremos, o nosso espírito está com Deus, está com Cristo. E no grande dia da ressurreição, no grande dia do Senhor, o nosso espírito se reunirá novamente com o nosso corpo, e nós viveremos sempre sempre com o Senhor. Essas são as palavras que podem fazer diferença em toda a nossa vida e até o nosso último suspiro. É a única coisa. No nosso último suspiro, não importa quanto dinheiro a gente tenha, quantos anos a gente viveu. Irmãos, nós temos experiência. Nós vemos pessoas que morrem perto de 100 anos. Uma longa vida, que todo mundo fala, puxa, viveu o suficiente. Mas aquela pessoa não. Ela ainda está em angústia. Ela ainda está em desespero. Porque ela não sabe qual vai ser o futuro dela. E aqueles que têm a Cristo, aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles podem ter esperança e ter alegria até o último suspiro. E essa é a oração que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, no último segundo, no meu último suspiro, no meu último momento de solidez, fortifica a minha fé. Mantenha a minha fé inabalável no Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, agora quando nós vamos meditar na sua palavra, nós pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender a sua palavra. Que nós possamos aprender e colocar em prática, Senhor, isso que o Senhor deixou revelado para nós, para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Todos os caminhos levam a Roma. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro de Atos. Infelizmente já está chegando no final, né, irmãos? Mas quantas coisas nós aprendemos e estamos aprendendo na exposição deste livro, escrito pelo evangelista Lucas, Atos 25, de 1 a 12. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este,
rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a César. Para que nós possamos compreender, para aqueles que não estão acompanhando minuciosamente a história que está se desenrolando aqui, vamos falar um pouquinho dos antecedentes mais próximos. Paulo acabara a sua terceira viagem missionária. Então, ele partiu lá de Antioquia e acabou lá em Jerusalém. Então, aí vocês podem ver essa linha vermelha aí, todo o roteiro da terceira viagem missionária de Paulo. Então, nessa terceira viagem, Paulo esteve em alguns lugares novos e ele esteve revisitando algumas igrejas que ele estivera e que ele plantara durante a sua primeira e segunda viagem. Então, aí nós temos aí, bem ao sul, o final da sua viagem em Jerusalém. Paulo vai para Jerusalém levar a oferta para os pobres, intentando, a seguir, ir para Roma e Espanha. Jerusalém, nesta época, estava muito empobrecida, e os cristãos, eles sofriam ainda mais, porque eles tinham sido expulsos da sinagoga. E vocês sabem que, muitas vezes, você ser expulso da sinagoga significava você perder alguns privilégios, inclusive econômicos. Talvez você pudesse ser demitido da sua função, não ter mais seu ganho, você não mais recebia mais ajuda, você poderia ser expulso da sua casa. Então, a situação da igreja de Jerusalém era que havia muitos pobres, tinha muitas pessoas que estavam padecendo necessidades. E Paulo havia arrecadado algumas ofertas e ele estava levando para os pobres de Jerusalém. Vamos ler lá quando Paulo escreve a sua carta para a igreja de Romanos, para a igreja de Roma. Ele estava em Corinto e ele vai falar sobre esse assunto. Romanos 15, 25 a 28. Mas, agora, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, ele está falando aqui para a igreja lá de Roma. Eu vou aí ter com vocês, porque eu quero ir para a Espanha. Mas antes de eu ir com vocês para Roma, eu vou dar uma passadinha em Jerusalém, porque os pobres, os irmãos lá da igreja estão necessitados, e os irmãos da Macedônia e da Acaia levantaram ofertas, e eu estou levando essa oferta lá para os pobres de Jerusalém. E agora nós estamos nessa fase onde Paulo está lá em
em Jerusalém, e nós já vimos pelas pregações anteriores, que ele chega lá em Jerusalém para levar a oferta, e o que acontece? Ele é preso, né? Então, Atos 24, 17. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Isso aqui é parte de uma de suas defesas que está lá no capítulo anterior, lá no capítulo 24, né? Em Roma, em Roma não, em Jerusalém, que está errado, onde vocês estão vendo aqui, Roma, você lê Jerusalém. Em Jerusalém, ele é interrogado pelo Sinédrio. Como os judeus querem matá-lo, vocês lembram lá que o sobrinho de Paulo ouviu que eles estavam tentando matar a Paulo? Como os judeus querem matá-lo, o sobrinho de Paulo fala para Paulo, Paulo manda avisar o governador, que é Félix, que é Cláudio, o comandante Cláudio. E Cláudio manda Paulo para Cesareia e manda uma carta para Félix, que era o governador. Como os judeus querem matá-lo, é transferido para Cesareia, onde comparece perante Félix, o governador, e agora perante Festo, que é o sucessor de Félix. Então, nós estamos então agora quando ele vai ser ouvido por Festo, que sucede a Félix. Nesta época, irmãos, a hierarquia do Império Romano, lá na Judéia, era esta. Tinha César, que era imperador. Como o André falou, provavelmente nesta época, o imperador já era Nero. Provavelmente. Agripa era o rei, Herodes Agripa. Agripa, ele era neto de Herodes o Grande, que era o Herodes na época do nascimento de Cristo. Então, o Agripa era Herodes Agripa, ele era neto de Herodes o Grande. Festo era o governador da Judéia, e Ananias era o sumo sacerdote, a autoridade local. Então, a autoridade religiosa e política entre os judeus era Ananias. Quando o Nilson pregou, ele falou sobre Ananias, e Paulo fez uma ofensa para ele, sem saber que ele era o sumo sacerdote, né? Qual que era a ofensa? Parede branqueada. Vocês lembram disso? Parede branqueada. Então, eu ia colocar aqui, Ananias, o parede branqueada, mas aí não. Ele poderia se ofender também e vir puxar minha perna à noite, né? É brincadeira, crianças. Ninguém vem puxar a perna a única pessoa que vem puxar a perna da gente de manhãzinha cedo é a mamãe e o papai para a gente ir para a escola, né? Só, não tem ninguém mais que vem puxar a perna. Então, Ananias, então, é o parede branqueada, que era o sumo sacerdote. Esse daí é uma representação do Sinédrio. O chefe, o presidente do Sinédrio, era o sumo sacerdote. E o Sinédrio, ele era composto de 70 membros, a maior parte deles de fariseus, mas também tinha saduceus, e os saduceus que geralmente eram ali o sumo sacerdote. Então aí é para vocês mais ou menos terem um contexto do que estava acontecendo. Então, o capítulo 24, lá no final, ele vai dizer então que Festo, ele sucede a Félix. Félix então deixou Paulo preso para fazer uma média lá com os judeus durante 2 anos, esperando ali o julgamento. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, de novo, falar um pouquinho de geografia. Qualquer local que você esteja na Judéia, para você ir para Jerusalém, você sobe. Jerusalém é o local mais alto. Então, Cesareia fica ali a noroeste, né, no mar Mediterrâneo, à beira-mar, e Jerusalém fica mais ali ao sul. Então, qualquer lugar que você esteja, então se você estiver na Cesareia, se quiser ir para Jerusalém, você tem que subir. Então, ali está falando que Festo, então, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus
lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Quer dizer, irmãos, passou 2 anos, eles já tinham feito a mesma coisa lá com Félix. E o ódio era tanto que 2 anos não foram capazes de arrefecer o ânimo deles. Continuaram com aquele ódio saindo pelos poros. E assim que Festo tomou posse, assumiu o governo e compareceu lá em Jerusalém, lá foram eles lá fazer fofoca. As irmãs não estão aprendendo aí a língua é fogo? Mas aqui é um bom exemplo, né? Eles foram lá fazer fofoca a respeito de Paulo, por inveja, por ciúmes. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia. Então, como nós dissemos, Paulo estava em Jerusalém e ele foi para Cesareia porque o sobrinho ouviu que eles estavam tramando matar a Paulo. Então, Cláudio, que era o comandante lá do batalhão lá, pegou e mandou Paulo para Cesareia. E que ele mesmo, Festo, muito em breve, partiria para lá. Quer dizer, ele estava em Cesareia, veio para Jerusalém, e ele falou que brevemente ele voltaria novamente para Cesareia. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusam-no. Quer dizer, olha, eu vou voltar para Cesareia, Paulo está preso lá, e vocês, aqueles que tiverem alguma coisa contra Paulo, desçam comigo e apresentem a sua acusação lá em Cesareia. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, 1,5 mais ou menos, né? Desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Irmãos, a gente percebe aqui como nos parece que o assunto de Paulo era o único assunto que era falado. Porque esse homem faz essa viagem. Não tinha automóvel, não tinha avião, isso daí era feito em carruagem, em lombo de animal, e ele faz essa viagem de Jerusalém até Cesareia, que não é perto, e no dia seguinte já chama Paulo para comparecer. Tal era o burburinho que havia relacionado com o nome de Paulo. Porque se não fosse assim, ele falou assim, semana que vem eu vou ouvir. Daqui uns dias eu vou ouvir. Não, mas no dia seguinte, ele já ordenou que Paulo fosse trazido ao tribunal. Comparecendo rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém. Irmãos, olha, vocês viram lá pelo mapa que não é tão pertinho assim. E ainda mais para fazer a pé, no lombo de animal ou numa carruagem. E aqueles homens, o ódio deles era tão grande que eles foram lá e chega lá, tem que ficar hospedado, tem que se alimentar, tem gasto e tal, mas aqueles homens, movidos pelo ódio, estavam dispostos a isso. Rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra eles, as quais, entretanto, não podiam provar. Então era o quê? Maledicência. Fofoca. Movidos novamente, como eu já disse, pela inveja, por ciúmes. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Irmãos, a acusação que havia contra Paulo eram as mesmas acusações que foram contra Cristo. Que Cristo havia falado contra a lei de Moisés, que Cristo havia falado contra o templo e contra César. As acusações eram as mesmas. E essas acusações se repetiram em relação a Paulo, que ele tinha falado contra a lei de Moisés, contra o templo e contra César. Então Festo,
querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Então, quer dizer, você quer ir para Jerusalém? E lá você vai ser julgado pelos sacerdotes e por mim, lá em Jerusalém? Conforme as leis judaicas? Isso era que Festo estava falando para Paulo. Você quer ser julgado segundo as leis judaicas? Segundo as leis da sua religião? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César. Por que Paulo fala isso? Nós já vimos também. Paulo era um cidadão romano. Vocês sabem que as pessoas, eles podiam se tornar um cidadão romano ou de nascimento, ou como uma honraria, porque se tornou um herói, alguma coisa desse tipo, ou então comprando. E Paulo era um cidadão romano, porque ele havia já nascido, seu pai era romano, portanto, ele era um cidadão romano, de nascimento. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Então, se eu sou um cidadão romano, eu devo ser julgado segundo as leis romanas. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Então, você sabe disso, que eu não cometi nenhum crime contra eles. Aqui tem uma coisa muito interessante no versículo 11, irmãos. Caso, pois, eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Irmãos, nós vemos assim que Paulo, embora ele não tivesse medo da morte, mas em nenhum momento ele quis fazer nada para que a sua morte fosse antecipada. Porque se ele fosse totalmente irresponsável, vamos dizer assim, se ele não tivesse consciência da sua missão, daquilo que ele ainda deveria fazer aqui na terra, ele não se incomodaria com isso, de ser julgado pelos judeus e ser condenado à morte. Não, mas ele fazia de tudo aquilo que era possível, tudo aquilo que ele poderia fazer, ele fazia para permanecer vivo. Caso, pois, tenha eu praticado algum crime, algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Paulo foi duro aqui para com Festo, né? Falou assim: olha, eu estou perante o tribunal de César, e como eu não cometi nenhum crime contra eles, ninguém tem autoridade para me entregar a eles. Falou assim, nem você tem autoridade, sendo eu um cidadão romano, para me entregar aos judeus. Daí o que Festo faz? Ele reúne lá os seus conselheiros. Então Festo, tendo falado com o conselho, quer dizer, foi ouvir outras pessoas, respondeu: para César apelaste, para César irás. Irmãos, nós falamos de hierarquia, não é? César, Agripa, Festo e Ananias. Dentro da sua competência, qualquer um desses tinha autoridade para decretar a morte de uma pessoa, dependendo da sua competência. Aqui Paulo, como era um cidadão romano, somente César é que tinha competência neste mundo para decretar a sua morte. Como vai acontecer lá no final da história de Paulo, quando ele é decapitado por ordem de César. Só que Provérbios 21 vai dizer assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, embora os homens tenham autoridade,
César tinha autoridade. Agripa tinha autoridade. Ananias tinha autoridade. Festo tinha autoridade. Na verdade, o destino da vida de Paulo estava nas mãos de quem? Do Senhor. O destino da nossa vida não está nas nossas mãos, não está na mão do médico, não está na mão da equipe médica, não está na mão do bandido da esquina, não está na mão de ninguém. O nosso destino, em última análise, está nas mãos do Senhor. Isso é que pode fazer com que nós deitamos no nosso travesseiro e possamos dormir em paz. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quer dizer, o rei decide segundo aquilo que Deus determinou. Lembra da história de Faraó? Quem que dirigia os caminhos de Faraó, endurecendo seu coração? Era o Senhor. Daniel 4, 34 e 35. Uma oração de Nabucodonosor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Irmãos, isso é um rei pagão falando isso. É um rei pagão falando isso. E às vezes, nós temos dificuldade em entender isso. De que Deus, segundo o seu querer, Ele move os exércitos da terra e os exércitos do céu para cumprir a sua vontade. E ninguém pode dizer isso. Que fazes? Por que o Senhor está fazendo isso? Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Todos os caminhos levam a Roma. Qual a origem dessa expressão? Todos os caminhos levam a Roma. No século I, quando o Império Romano era o centro político e econômico do mundo, e ia da Bretanha, a atual Inglaterra, até a Pérsia, no atual Irã, ele chegou a ter 80 mil quilômetros de estrada, proporcionando as comunicações e os deslocamentos das tropas. É lógico que quando a gente fala em estrada, nós não podemos pensar em estradas como as de hoje, mas eram estradas que proporcionavam, então, as comunicações para que aquelas pessoas que iam levar recado, que iam levar comunicado, eles pudessem, então, ir de um lugar para o outro, e para que as tropas romanas também pudessem se movimentar. Então, todo o Império Romano era servido por essas estradas. Só que, como todos esses caminhos iam para Roma, o contrário também é verdade. De Roma, você poderia ir para todos esses lugares. Aí está um mapa. Irmãos, quando a gente pensa em Roma do primeiro século, a gente não pode pensar em Roma na época da Idade Média, lá com o Vaticano e com a Igreja Católica sendo o centro. Nem existia nessa época ainda. A Igreja Cristã estava nascendo lá ainda. Não existia o Papa lá. Lá era o centro do Império Romano ainda. Ok? Então, esse é mais ou menos um mapa das estradas romanas. Então, irmãos, Roma era como se fosse
o megafone do mundo. Tudo o que acontecia ali em Roma se espalhava por todo o Império Romano, através desses emissários, dessas pessoas que iam levar as notícias, e também através do exército romano e de outras pessoas que se deslocavam por outros motivos, até comerciais. Então, por exemplo, quando Paulo escreveu as cartas, quando ele estava preso, como que essas cartas chegavam até as igrejas? Através desses emissários, que eles se deslocavam ou por mar, ou então através dessas estradas romanas, ou então os dois, parte pelo mar e parte através dessas estradas romanas. Então, para que algo tomasse conta de todo o Império Romano daquela época, tinha que partir de Roma. Irmãos, Jesus fala assim, João, né, vai falar assim, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos esses que receberam, quem eram? Eram os gentios, éramos nós. E o Evangelho nasceu aonde? O Evangelho nasceu ali, na Judéia, no meio dos pescadores, que não representava nada no mundo. Era uma nação tribal, desprezada. Então, para que aquelas promessas do Senhor em relação aos gentios, aqui, Isaías 49, 22, por exemplo, assim diz o Senhor Deus, 700 anos antes de Cristo, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Então, no Antigo Testamento, há inúmeras promessas a respeito dos gentios, a respeito de nós. E para que o Evangelho pudesse se expandir, e essa promessa fosse cumprida, qual o meio que Deus utilizou? Que o Evangelho chegasse até Roma, e de lá, o Evangelho se espalhasse por todo o mundo, e chegasse à Inglaterra, e fosse para Nova Inglaterra, para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos viesse para o Brasil, e no Brasil chegasse até nós. Percebe? Quando nós vamos falar da estrada de Roma, aonde que ia? Não ia para a Inglaterra? Até o Irã? O Evangelho chegou até a Inglaterra. E da Inglaterra atravessou o mar, foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos veio para o Brasil. E no Brasil chegou até mim, chegou até você. Percebe que nada foge do controle de Deus? Atos 8, 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E qual foi o instrumento que Deus usou para isso? Para o começo de tudo isso? Paulo foi injustiçado. Paulo foi preso. Paulo queria ir passear em Roma. Também. Mas ele foi levado preso para Roma. Para quê? Para que lá ele escrevesse cartas que abençoam a igreja até hoje. Nós já falamos inúmeras vezes isso. Foi quando Festo envia Paulo para Roma. E lá ele vai ficar preso, injustamente. Mas lá ele não fica chorando. Ele não fica murmurando. Ele não fica perguntando para Deus por que eu estou aqui. Por que eu estou sofrendo essa injustiça. Paulo tinha uma missão a ser cumprida. E ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E lá ele escreve a carta para a igreja de Éfeso, de Filipos, de Colossos. Escreve a carta para Filemão, preso. Cartas que anunciam o Evangelho aos gentios até os dias de hoje. E anunciou o Evangelho durante esses 2000 anos. Deus usando a vida de Paulo até hoje. Um homem que foi preso
injustamente. Um homem que foi acusado injustamente. No final de sua carreira, Paulo escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Você ouviu o Evangelho? Você é gentil ou você é judeu? Você é gentil. Então, quando Paulo fala assim, e todos os gentios a ouvissem, ele está falando aqui, profetizando, né, irmãos? Que nós ouviríamos o Evangelho através daquilo que Deus fez na vida de Paulo. E que, em princípio, foi algo desagradável, porque ele perdeu a sua liberdade. Ele foi acusado injustamente. Ele foi processado injustamente. Ele foi condenado injustamente. E, por final, ele morreu injustamente. Mas estava fora do controle de Deus? De forma nenhuma. Então, Deus usa essas coisas terríveis, essas coisas desagradáveis, para que o seu propósito seja cumprido. E no final, o que ele vai falar? Cumpri, combati o bom combate. Encerrei a carreira, mas guardei a fé. Esse homem, um homem como nós, mas que tinha muito clara a missão que Deus havia proposto na sua vida, de anunciar a Cristo em todas e quaisquer circunstâncias. E nós agradecemos a Deus por homens como Paulo e por tantos santos homens de Deus que deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós. Senão, irmãos, nós seríamos pagãos, servindo deuses que não são deuses, deuses de pedra, deuses de madeira, adorando a chuva, adorando os astros, o trovão. Não era isso que os habitantes dessa terra faziam antes da chegada do Evangelho aqui? E você não vê pessoas servindo esses deuses até nos dias de hoje? Mas Deus abriu os nossos olhos. E todos os gentios a ouvissem, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Deus não estava, Paulo tinha claro aqui, ele não estava na mão de Nero. Esse leão aqui, provavelmente, ele está se referindo a Nero, que era chamado de leão, né? E fui libertado da boca do leão. Paulo sabia que a sua morte estava próxima, que dali a alguns dias, algumas semanas, ele seria morto. Mas ele tinha plena consciência de que a vida dele estava 100% nas mãos de Deus. Para encerrar, irmãos, eu não sei se todos, a maioria de vocês sabem aqui, mas nem todos, né? Os mais novos não sabem. A nossa igreja aqui em São Paulo, ela foi fundada basicamente por pessoas que eram da igreja lá de São Bernardo, lá da borda do campo. E quando nós resolvemos plantar a igreja reformada, nós resolvemos ir para São Paulo. Para nós seria muito mais cômodo ter ficado lá no ABC, porque mais perto de casa, as pessoas que a gente conhecia era lá daquela região do ABC. Então, tudo favorecia que nós plantássemos a igreja lá em São Bernardo ou no ABC. Por que nós viemos para São Paulo? Nós viemos para São Paulo porque São Paulo também é o megafone do Brasil. Tudo que acontece aqui em São Paulo reverbera no país inteiro.
E essa é a história da nossa igreja, né? Nós vemos aqui, numa região bem central de São Paulo, de fácil acesso, e Deus tem usado a nossa igreja para que o Evangelho fosse expandido. Nós somos pequenininhos assim, nós não somos nada. Mas hoje, quando o irmão Nelson estava orando, ele orou pelas 7 igrejas, que nós não sejamos as 7 igrejas do Apocalipse. Mas que nós sejamos achados fiéis, cada um de nós. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém, irmãos? Ai, ai. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Porque a Sua palavra, Senhor, traz esses exemplos de homens tão abnegados. Homens que eram falhos, pecadores, inseguros, assim como cada um de nós. Mas que o Senhor possa nos dar a mesma fé que o Senhor deu para esses homens, Senhor. Nós não temos capacidade, a fé não é algo que é volitivo, a fé é algo que vem do Senhor. Por isso que o Senhor possa nos revestir, Senhor, dessa fé. Que os nossos olhos possam estar na eternidade, na soberania do Senhor, em Cristo, para que na hora da nossa partida, no último suspiro, nós possamos olhar para Cristo, para a sua obra, e nós possamos partir em segurança, para a sua glória. Em nome de Jesus, amém.